Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Sueli Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre potência de radicais. Antes de começar a falar sobre potência de radicais, vamos lembrar de coisas que nós já vimos em aulas anteriores, que são as propriedades dos radicais. A gente está repetindo isso em todas as aulas, que justamente é para vocês fixarem essas ideias e usarem ela na resolução de exercícios que forem aparecendo aí durante as aulas. Então, guardem elas bem, façam um post-it no caderno com todas as propriedades, tudo certinho, tá? E deixem ela sempre disponível para quando vocês quiserem pesquisar, procurar, ela tá lá, vocês podem usar direto do caderno bonitinho. Então, essas são as propriedades que nós vimos, tá? E guardem elas com carinho, tenham elas à mão quando precisarem de consultar. Pois bem, esse assunto que nós vamos ver na aula de hoje ele está no capítulo 4, na página 51 do seu livro didático. Bom, nós conseguimos calcular algumas potências de radicais. Por exemplo, raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado, raiz quadrada de 7 elevado ao cubo, raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Como eu consigo calcular essas coisas? Vou pensar aqui, raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Pela definição de potência, tá, o que acontece? Quando nós temos um número elevado a algum expoente, o que eu faço? Eu multiplico ele quantas vezes está descrito lá. Como é 10 ao quadrado, raiz de 10 ao quadrado vai ficar raiz de 10 vezes raiz de 10, certo? O que a propriedade das potências nos diz? Vou voltar aqui na propriedade, ó. Quando eu tenho um produto, eu posso transformar isso em uma raiz única. Então, eu vou usar isso aqui, ó. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 10 vezes 10, certo? E 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. Então, ficamos com raiz quadrada de 10 ao quadrado. A raiz quadrada de 10 ao quadrado, você bem sabe, através desta propriedade aqui, que eu posso cortar o índice com o expoente, ficando apenas com 10, ok? Eu corto esse, fico apenas com 10. Muito bem, vamos dar uma olhadinha no outro ali. Raiz quadrada de 7 elevado ao cubo. Então, vamos lá, raiz quadrada de 7 elevado ao cubo. Raiz quadrada, não precisa do 2, né? De 7 elevado ao cubo. Quantas vezes eu vou repetir a raiz de 7? 3 vezes. Então, vai ficar raiz de 7 vezes raiz de 7 vezes raiz de 7. Da mesma forma que aqui, a gente juntou as duas, nós podemos juntar as 3. Vai ficar raiz quadrada de 7 vezes 7 vezes 7, ok? Como a nossa raiz aqui é raiz quadrada, convém fazer grupinhos de 2 em 2, ok? Então, esse 7 elevado ao cubo, que ficou aqui dentro, eu vou transformar ele da seguinte maneira. Ele vai ficar 7 elevado ao quadrado vezes 7 elevado a 1, que eu não preciso colocar. 7 elevado ao quadrado vezes 7 são os mesmos que nós tínhamos aqui, tá? Esse daqui cai para fora da raiz, por conta da propriedade da potência, da radiciação que eu coloquei antes ali. Raiz enésima de A elevado a N é igual a A. Então, aqui eu tiro ele para fora, vai ficar 7 raiz quadrada de 7, certo? Consigo fazer. E esse outro? Raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Vou repetir isso 3 vezes. Vai ficar raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2. Juntando tudo, eu fico com raiz quinta de 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. Não há possibilidade, tá, de tirar fora da raiz, porque eu precisava ter pelo menos 5 fatores iguais a 2 aqui para tirar. Não tenho. Então, como eu não consigo tirar da raiz, eu vou deixar assim mesmo. Tenho 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado a 3. Existe uma maneira mais fácil de fazer isso, que não seja fazendo todos esses passos, abre, transforma. Se fosse 10 elevado a 20, por exemplo, aqui ao invés de 2 fosse 20, ia fazer um muito grande, colocar 20 fatores ali para fazer o cálculo. Será necessário tudo isso?
Então, as propriedades das raízes, elas estão aqui para ajudar a gente a tornar o cálculo mais simples e mais fácil, tá? O que a gente poderia usar para fazer isso? Então, enquanto você pensa em outra maneira, você vai resolver os exercícios como está aqui, tá? Fazendo intuitivamente. Então, nós temos aqui 3 itens, A, B e C. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem o item A, aí eu volto com a resolução deles e a gente vai fazendo os outros na sequência, ok? Até daqui a pouco.
Muito bem, acabou o tempo. Vamos fazer então a correção do item A. Raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado. O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar a raiz de 8 por ela mesma 2 vezes. Então, vai ficar raiz de 8 vezes raiz de 8, certo? Raiz de 8 vezes raiz de 8, nós juntamos os dois. Então, vai ficar raiz quadrada de 8 vezes 8. Como aqui nós temos dois 8s, né? 8 vezes 8. Então, vai ficar raiz quadrada de 8 ao quadrado. Muito simples, né? Raiz quadrada de 8 ao quadrado, a gente corta o índice com o expoente, ficando apenas 8, ok? Então, essa é a potência de raiz de 8 elevada ao quadrado. Agora, eu vou dar mais um tempinho para vocês fazerem a letra B e já volto.
voltamos agora com a correção do item B. Raiz cúbica de 12 elevado ao quadrado. Vamos lá, então. Raiz cúbica de 12 elevado ao quadrado, nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar a raiz cúbica de 12 por ela mesma. Então, vai ficar raiz cúbica de 12 vezes raiz cúbica de 12, certo? Aqui a gente vai o quê? Multiplicar dentro da raiz cúbica de 12 vezes 12. 12 vezes 12, que é 12 ao quadrado. Então, ficamos com raiz cúbica de 12 ao quadrado. E aí, dá para tirar da raiz? Não tem como, porque aqui o expoente é 3, o índice é 2, e o índice é 3 e o expoente é 2. Então, não tem como tirar da raiz, certo? O que nós vamos fazer é tentar simplificar, que o exercício diz, né? Calcule e, quando possível, simplifique. Então, nesse caso, vai ser possível fazer uma simplificação. 12 elevado ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. Então, ficamos com raiz cúbica de 144. Vamos tentar simplificar essa raiz fazendo o quê? A fatoração do 144. Então, vou colocar aqui 144, dá para dividir por 2, que vai dar 72. Dá para dividir por 2, que vai dar 36. Dá para dividir por 2, que vai dar 18. Dá para dividir por 2 de novo, que vai dar 9. Agora, não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Então, vamos colocar aqui 3, que dá 3. Dá por 3 de novo, que dá 1. Ok? Então, como nós temos aqui a raiz cúbica, já vamos colocar em grupinhos de 3, tá? Eu tenho aqui um grupinho de 3, aqui, ó, esse é 2 elevado a 3. E aqui não tem 3 termos iguais, tá vendo? 2 vezes 3 vezes 3 não tem. Então, eu vou multiplicar isso aqui, ó, facilita a nossa vida. 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18, ok? É mais fácil. Aí, ficamos com 2 elevado a 3 vezes 18. Por que o 18, prof? Porque, ó, o que sobrou aqui não tem como agrupar em alguma potência, alguma base, que a potência seja 3 para poder simplificar e tirar da raiz. Então, eu multiplico 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Se vocês fizerem 2 ao cubo vezes 18, ou seja, 18 vezes 8, o resultado vai dar 144. Muito bem, então esse daqui que está elevado ao cubo sai para fora da raiz. Vai ficar 2 raiz cúbica de 18, certo? Da forma simplificada, esse é o exercício, a letra B, o exercício número 1. Vou dar mais um tempinho, então, para vocês fazerem agora a letra C, ok? Daqui a pouquinho eu volto com a correção dela.
Muito bem, tempo esgotado. Então, vamos lá dar uma olhada aqui na letra C. Raiz quarta de 8 elevado ao cubo. Então, eu transformei em um produto, certo? Porque a potência é 3, então fica raiz de 8, raiz de 8, raiz de 8. Índice 4, né? Bom, como a gente tem 3 números 8 aqui, a gente transforma tudo em uma raiz só. Fica 8 elevado ao cubo. 8 elevado ao cubo é 512, certo? 512 na forma fatorada, 512 é uma potência de base 2, é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Muito bem. Como aqui o índice é 4, o índice da raiz é 4, então eu fiz ele em grupinhos de 4. 2 elevado a 9 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, vezes 2 elevado a 4, vezes 2 elevado a 1. Por quê? Porque se eu somar os expoentes aqui, esse, mais esse, vai ficar 9, que era o que tinha antes, ok? Todos que estão elevado à quarta caem para fora da raiz. Então, esse e esse vem aqui para fora. Esse daqui que não tem expoente, que o expoente é 1 ou não é igual, fica dentro da raiz. Então, fica 2 vezes 2 vezes a raiz quarta de 2. O 2 vezes 2 aqui fora multipliquei e ficamos com 4 raiz quarta de 2. Espero que você tenha acertado. Deixei as respostas ali no slide para você comparar depois. Muito bem. De modo geral, existe um jeito mais fácil de fazer isso que não seja abrindo todas as vezes o produto, certo? Por quê? Porque aqui o nosso expoente é 3, ainda é tranquilo, mas imagine se o expoente fosse 10. Eu teria que multiplicar aqui 10 vezes. Então, não é sempre necessário fazer dessa maneira, tá? O que nós vamos fazer é usar a propriedade da potência de um radical. Quando você tem um expoente aqui fora da raiz, você pode trazer esse expoente apenas para o radicando. Olha só, depois que nós fizemos essa conta aqui, o que aconteceu com o 8? Ficou com 8 elevado ao cubo. Olha só, é como se eu tivesse pegado esse 3 daqui e colocado aqui dentro. Bem mais simples, né? Eu teria pulado toda essa etapa aqui, ó. Já vinha direto com o expoente dentro da raiz. É isso que a propriedade diz. Que se você tem uma raiz de índice n elevada a um expoente qualquer, você pode pegar esse expoente e colocar dentro do radicando. Então, é só transferir o expoente para dentro. Essa é a propriedade que nós estamos vendo trabalhando na aula de hoje. Nós vamos aprender a utilizar essa propriedade, ok? Vamos dar uma olhada aqui, então, nesse exercício, ó, nesse exemplo. Eu tenho raiz enésima de a elevado a m, que é a propriedade, tá? Como que eu uso essa propriedade? Raiz quadrada de 3 elevado a 5, eu coloco esse 5 dentro da raiz, ficamos com raiz quadrada de 3 elevado a quinta, dentro da raiz. O radicando é que fica com o expoente. Se eu não usasse a propriedade, ia ter que abrir isso em 5 partes. Raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, várias raízes, tá? Usando a propriedade facilita muito mais. Como a raiz é quadrada, separamos em grupinhos de 2 em 2. 3 elevado a 2, 3 elevado a 2, vezes 3, que é 3 elevado a 1. Esses dois que estão ao quadrado saem para fora da raiz. 3 vezes 3 fica 9 raiz quadrada de 3, elevado a 1, que não precisa colocar, certo? Então, essa é a forma de se usar a propriedade. Tira o expoente que está lá fora e traz para dentro do radicando. É bem mais fácil do que fazer toda essa parte aqui que a gente fez anteriormente. Bom, eu vou fazer passo a passo com vocês esse daqui, tá? Raiz cúbica de 10 elevado à quarta. Raiz cúbica de 10 elevado à quarta. Então, a propriedade diz que eu vou pegar o expoente que está ali fora e vou trazer para dentro da raiz. Então, ficaremos com raiz cúbica de 10 elevado à quarta, ok? Isso aqui já está aplicado. Tira o expoente de fora e traz para dentro. Como eu tenho 10 elevado à quarta, eu tenho que separar em grupinhos de 3 em 3, tá? Então, vai ficar assim, raiz cúbica de 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 1, que não precisa colocar, porque quando o expoente é 1, não tem necessidade de aparecer ali. Repare que se eu multiplicar isso aqui, volta no 4 que tinha ali anteriormente. 3 mais 1 é 4. Esse daqui que está elevado ao cubo dentro da raiz cúbica, cai para fora da raiz. Fica 10 raiz cúbica de 10. Esse continua lá dentro, porque não tem expoente suficiente para sair para fora. E esse daqui, como está elevado ao cubo, caiu para fora da raiz, veio aqui como 10. Então, fica 10 raiz cúbica de 10, certo? E agora? E esse daí?
Quando nós temos uma soma, tem uma soma elevada a um expoente. Então, vejamos. Raiz de 5 mais raiz de 3 ao quadrado. Então, primeiramente, não se pode somar coisas diferentes. Você já viu isso em outras aulas. Eu não consigo fazer a soma de raiz de 5 mais raiz de 3. Por quê? Porque não são semelhantes. Lembra? Uma é morango, a outra é banana. Não se pode somar coisas diferentes. Muito bem. Raiz de 5 mais raiz de 3 elevado ao quadrado, nós temos que primeiro desenvolver isso para depois fazer algum tipo de cálculo, tá? Então, vamos lá. Aqui, nesse caso, como eu não posso somar, eu vou aplicar o produto. Caso você lembre e já aprendeu o produto notável, você aplica produto notável, tá? Aqui eu vou fazer multiplicando uma pela outra, tá? Raiz de 5 mais raiz de 3 vezes raiz de 5 mais raiz de 3. Multiplica uma pela outra. Muito bem. Aqui tem que multiplicar todo mundo com todo mundo. É a propriedade distributiva. Então, vai ficar assim. Essa vezes essa. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Você já sabe que raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado. Ok? Porque a gente multiplica quem está dentro da raiz. Então, já vou colocar dessa forma. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado. Mais, agora vamos multiplicar essa. Raiz de 5 vezes raiz de 3. Raiz de 5 vezes raiz de 3, você multiplica os radicandos. Raiz de 5 vezes raiz de 3 é raiz de 15. Então, vai ficar mais raiz de 15. Raiz de 3 vezes raiz de 5 é a mesma coisa. A ordem dos fatores não influencia o produto. Então, raiz de 5 vezes raiz de 3 ou raiz de 3 vezes raiz de 5 dá no mesmo. Então, vai ficar mais raiz de 15. E raiz de 3 vezes raiz de 3, multiplica esse por esse, vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado. Da mesma forma que raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Muito bem. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, propriedade. Corta o índice e corta a raiz. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, corta o índice e corta a raiz. Ficamos com raiz quadrada de 5 ao quadrado, cortou, ficou 5. Raiz de 15 mais raiz de 15. É uma raiz de 15 mais uma raiz de 15, que equivale a duas raízes de 15. 2 raízes de 15. E aqui, raiz quadrada de 3 ao quadrado também morreu. A raiz e o índice, ficamos apenas com 3. Então, agora, número somamos com número, raiz com raiz, se tiver. Aqui nós somamos as raízes semelhantes, podemos somar. Aqui nós vamos somar os números 5 mais 3. Vai ficar 8 mais 2, raiz de 15. Lembra? São coisas diferentes, não podemos somar. Então, deixamos dessa forma. 5 mais 3, 8, mais 2, raiz de 15. Essa é a forma de fazer a potência nesse caso, tá? Deixei aqui resolvido para vocês também. Precisar, é só consultar, isso vai ficar no Google Classroom. Agora, eu tenho aqui 3 exercícios para vocês fazerem, tá? Vocês vão aplicar a propriedade, aquela propriedade que eu mostrei anteriormente. Vou botar aqui, essa aqui, tá? De colocar o expoente dentro do radicando. E essa última aqui é soma, então eu vou falar dela daqui a pouco. Vou deixar alguns minutinhos para vocês resolverem a letra A, e aí eu já volto com a correção.
Muito bem, voltamos então com a correção do item A. Vamos lá. Raiz quinta de 5 elevado ao cubo. O que a propriedade diz? Que se eu tenho raiz enésima de um número elevado a um expoente, eu trago esse expoente para dentro da raiz. Então, vai ficar raiz enésima de A elevado a M com o expoente ali dentro. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Vou trazer o 3 para dentro da raiz. Vai ficar raiz cúbica de 5 ao cubo. O que a propriedade diz? Raiz cúbica de 5 ao cubo, eu corto o índice e corto o expoente. Vamos ficar apenas com 5, ok? Vou dar um tempinho para vocês fazerem a letra B e a letra C e já volto com a correção.
Voltamos então, vamos fazer a correção dos itens B e C. No item B, eu tinha raiz quarta de 6 elevado à sexta. Pela propriedade, esse 6 entra dentro da raiz, então vai ficar 6 elevado à sexta dentro da raiz quarta. Como nós temos aqui raiz quarta, eu arrumo em grupinhos de 4 em 4 para poder simplificar. 6 elevado a 6 é como se fosse 6 elevado a 4 vezes 6 elevado a 2, porque 4 mais 2 é 6. Esse que está elevado a 4 fica fora da raiz. Tirei para fora, veio aqui 6. Esse que está elevado a 2, eu abro aqui dentro da raiz. 6 vezes 6 é 36, posso deixar assim, dessa mesma maneira, que tá bom demais. Já no item C, nós temos o quê? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Lembrando que aqui você tem que fazer aquela multiplicação, tá? Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Caso não consiga aplicar produtos notáveis. Se conseguir, pode aplicar. Bom, aqui eu fiz então raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2 vezes raiz de 3, que é raiz de 6, raiz de 3 vezes raiz de 2, que é raiz de 6, e raiz de 3 elevado a raiz de 3 vezes raiz de 3, que fica 3 ao quadrado. Os que estavam dentro da raiz eu simplifiquei, aqui, aqui, saiu fora da raiz o 2 e o 3. Aqui uma raiz de 6 mais uma raiz de 6 são 2 raízes de 6, 2 mais 3 são 5, e eu não consigo somar, tá? Raiz quadrada de 6 com 5, porque são coisas diferentes. Então, o resultante fica 5 mais 2 raiz de 6. Dessa maneira mesmo. Então, deixei ali as respostas para vocês no slide, para vocês compararem depois, ok? E o que você conseguiu aprender da aula de hoje? Vamos voltar? Primeiro, você aprendeu que para calcular a potência de um radical, basta calcular o quê? A potência do radicando. Você traz a potência para dentro do radical e consegue calcular mais facilmente, sem precisar multiplicar uma raiz pela outra. Além disso, nós praticamos as propriedades dos radicais, certo? Aqui você praticou a propriedade de cortar o índice com o expoente, aqui você praticou a propriedade de separar, de juntar, tá? Então, isso é bem importante que continue praticando sempre para entender bem como funciona, certo? E usar em estudos futuros. Essa foi a aula de hoje, muito obrigada pela sua atenção, bons estudos e até a próxima.